Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O significado disso é que, na verdade, Deus deve ser temido e amado por nós de tal maneira que, por nenhuma razão, abusemos de seu santíssimo nome. Ao contrário, devemos engrandecê-lo acima de tudo o mais por sua santidade, dando-lhe glória em todas as coisas, sejam favoráveis ou adversas. Busquemos nele com integridade todas as coisas como vindas de suas mãos, rendendo-lhe graças por isso. Em suma, abstemo-nos solicitamente de toda e qualquer afronto e blasfêmia, não o mencionando pelo uso de qualquer outro nome, nem falando dele nada que não seja para exaltar sua sublime majestade. Tampouco pronunciemos seu santíssimo nome para quaisquer outros usos além daqueles que ele mesmo quis que fossem empregados. Isso equivaleria a profaná-lo e maculá-lo, pois tal é o que praticam todos os que o usam para as superstições da necromancia, os horrorosos anátemas, os exorcismos ilícitos e outros perversos encantamentos. Os juramentos. Quando se trata de promessas e juramentos, não devemos invocar seu santíssimo nome em nada que seja falso, pois a eterna verdade não pode ser ofendida mais gravemente do que ao ser evocada para falsos testemunhos. Em suma, não devemos usar temerariamente nem mesmo um juramento verdadeiro, a menos que a glória de Deus ou a necessidade dos irmãos demandem isso como necessário. Salvo por essa causa, qualquer tipo de juramento é proibido. Como nos ensinam as palavras de Cristo, quando interpreta esse tópico da lei, isso significa que toda nossa palavra seja sim, sim, não, não. E o que ultrapassar isso testifica que procede do maligno. Nesse ponto, deve-se observar também isto. A todos fica proibido o uso de qualquer juramento oriundo de sua própria temeridade privada. Mas aquele juramento que fazemos quando administrado e requerido pelo magistrado, isso de modo algum se opõe a esse mandamento, já que em outra passagem Deus deu ao magistrado o poder de administrar juramentos quando se requeria o testemunho da verdade no julgamento. Mais ainda, todos os juramentos públicos são isentos dessa proibição. Desse número são aqueles que Paulo usou ao asseverar a dignidade do Evangelho, pois os apóstolos, no cumprimento de seus deveres, não são homens privados, e sim ministros públicos de Deus. Desse número também são aqueles que podem ser usados pelos príncipes para confirmar os tratados ou por um povo que jura em nome de seu príncipe, e quaisquer outros que não procedem de avareza pessoal, mas para o bem público. Recordemos, pois, em primeiro lugar, que o juramento era permitido não quando movido por cupidez ou desejo, mas nos casos de necessidade. Pois da mesma maneira que não é lícito invocar o nome de Deus para confirmar nossa palavra, senão do modo que já dissemos, assim todas as vezes que o tivermos de usá-lo, não podemos apelar para outro nome senão o dele, pois pertence à sua honra e à sua glória que ele seja e deve ser tido como a única testemunha da verdade, pois ele é a única e eterna verdade. Finalmente, para recomendar com mais empenho o respeito que deveríamos manter com respeito à sublime majestade de seu santíssimo nome, o Senhor acrescentou ao terceiro mandamento as seguintes palavras: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Com essas palavras, ele proclama uma maldição particular contra os que transgredirem este mandamento. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro da tua porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. A observância do sábado se relaciona respectivamente com a piedade e o culto de Deus, visto que ele for incluído sob a primeira tábua e é denominado de a santificação do dia. Portanto, o Senhor nunca insistiu com algo mais severamente do que isso. E quando nos profetas se propõe significar que toda religião fora subvertida, ele declara que seus sábados foram poluídos e profanados, violados, não guardados, não santificados, como se ao omitir esta homenagem nada mais restasse em que ele fosse honrado. Cristo aboliu a lei judaica do sábado. Mas não há absolutamente nenhuma dúvida de que esse preceito fora uma prefiguração sendo imposto sobre os judeus durante a era das cerimônias, com o fim de lhes representar, sobre uma observância externa, o culto espiritual de Deus. Portanto,
com a vinda de Cristo, que é a luz das sombras e a realidade das figuras, esse preceito foi abolido, como as sombras permanentes da lei mosaica, como Paulo testifica com toda clareza. Mas ainda que as cerimônias e o rito externo fossem abolidos, com os quais a fé dos judeus foi exercitada sobre a pedagogia da lei, ainda retemos a veracidade do preceito que o Senhor quis que os judeus e nós tivéssemos perenemente em comum. Esta, pois, é a verdade. Contudo, devemos temer e amar a Deus, temos que buscar nele o nosso repouso. O que acontece se abandonarmos publicamente nossos desejos perversos, que não fazem outra coisa que não fomentar, perturbar e agitar a consciência? E se desistirmos de todas as obras impuras de nossa carne, ou seja, o que faz nascer a perversidade em nossa natureza, que promove nossa concupiscência, de todas as obras, numa palavra, que não procedem do Espírito de Deus, toda a aparência de sabedoria humana que porventura produzimos? Todas essas obras são servis. Delas a lei do sábado nos ordena a abstenção, para que Deus habite em nós, efetue o que é bom, e nos governe pela diretriz do Espírito Santo, cujo reino produz paz e tranquilidade à consciência. Este é o verdadeiro sábado, do qual o dos judeus era tipo e sombra. Portanto, na Escritura foi assinalado ao 7º dia um número que significava perfeição. Assim, fomos instruídos que Deus nos impôs um sábado eterno, ao qual não se põe nenhum limite. Em segundo lugar, sua santificação plena e própria nunca se concretizará até que venha o 7º dia. Na verdade, esse 7º dia é o último e eterno. Embora todos nós, aqueles que cremos em parte, já tenhamos entrado nele, ainda não o alcançamos em plenitude. Pois agora, pela fé, já começamos nosso repouso em Deus, no qual ainda estamos diariamente fazendo progresso, para que, por fim, ele seja completado quando aquele dito de Isaías se cumprir, quando se prometeu à igreja, de Deus um sábado do sábado. O que equivale a dizer, quando Deus for tudo em todos? Deus também nos exibiu isso na criação do mundo, que ele completou no 6º dia, somente no 7º dia ele descansou de toda a obra, para que, por seu exemplo, também nós devemos cessar de nossos trabalhos e assim buscar nele o nosso repouso, e aspirar ardentemente por esse sábado do 7º dia.